o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, ela tem um sentido muito mais profundo do que nós estamos acostumados a ouvir na televisão, na mídia, nas propagandas, principalmente no meio comercial. Eles usam a Páscoa, usam o Natal, essas festas cristãos, são históricos, são espirituais, porém eles usam de uma maneira a aproveitar desses marcos, aproveitarem desses tempos e lucrarem com isso, né? Então é altamente comercial. Hoje em dia você ouve falar de Páscoa, você não ouve falar tão diretamente, né? Claro que muita gente fala, mas você não ouve falar tanto sobre o principal sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Você vai ouvir do coelhinho, você vai ouvir do ovo da Páscoa, você vai ouvir que é necessário muito amor, muita união, muita harmonia, né? Mas o nome de Jesus em si, ele é pouco citado. Por mais que você fale que realmente tem que ter amor, tem que ter união, você vai vendo aí algumas mensagens de algumas pessoas na internet, enfim. Você vai lá que essa Páscoa seja de muito amor, muita harmonia, e o nome a qual precisa ser citado, o nome a qual precisa ser adorado não é citado, ele não é nem lembrado, por mais que esses princípios são princípios de Deus, são princípios de Cristo. Então nós estamos vivendo um tempo em que de restaurar esses primórdios, restaurar esses princípios, que nossa verdadeira Páscoa não usa orelhinha de abano. A nossa verdadeira Páscoa não oferece ovo de chocolate. A nossa verdadeira Páscoa tomou sobre a sua cabeça um espinho, uma coroa de espinhos. O verdadeiro sentido da Páscoa, ao invés de ovo, vai te dar o sangue dele derramado naquela cruz. Ao invés de te dar alegria momentânea de saborear um belo de um chocolate, ele vai te dar alegria eterna, porque ele vai derramar sobre a sua vida e vida abundante, vida eterna. O coelhinho da Páscoa, ele não carrega ovos para cima e para baixo, ele carrega vida. Jesus carrega a vida. O verdadeiro sentido da Páscoa tem muito mais a ver com a morte e ressurreição do Filho de Deus do que um mero coelhinho da Páscoa. Então nós estamos vivendo um tempo onde o verdadeiro sentido da Páscoa tem sido estabelecido. E ver as crianças aqui cantando, verem eles glorificando ao Senhor, dizendo que o Senhor venceu a morte, declarando aqui que a morte ela perdeu de vez, porque o filho do homem, o Filho de Deus, ressuscitou dentre os mortos, morreu e ressuscitou dentre os mortos, matando a morte de uma vez por todas. Isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando você desejar feliz Páscoa para as pessoas, deseje o verdadeiro sentido da Páscoa. Olha, que a morte e a ressurreição de Jesus alcance você e sua família. Que o verdadeiro sentido da Páscoa alcance a sua família, a sua casa. Muito mais do que chocolate, irmãos. É gostoso comer chocolate, não é? Pode dizer a verdade que não é. Olha lá, João. Uma altura. É muito gostoso comer chocolate. Dizer que você não come um ovinho daquele gostoso, molinho, gostosão assim, claro que você come. Só que muito melhor você receber perdão, você receber restauração do sangue precioso de um cordeiro, do Cordeiro de Deus. Isso vale muito mais a pena. O sentido é muito maior. Queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Não tem como não falar de Páscoa sem falar desse texto. Êxodo 12. A partir do verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena,
para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde. Tomarão do sangue e o porão nas ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis para dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-ei. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, porque é a Páscoa do Senhor. Amém? Então a gente não vai ler mais para frente, porque tudo está falando sobre a Páscoa. Verdadeiro sentido da Páscoa. Qual é o sentido da Páscoa? Aqui nós vemos o povo de Israel então cativo, preso ali no Egito, e já haviam passado 9 pragas, e faltava a última praga para que o povo pudesse ser liberto ali. Deus estabeleceu a última praga. Qual era a última praga? A morte dos primogênitos. Então ali, Deus então, ele estabelece essa última praga, e para estabelecer salvação para o povo de Israel, para o seu povo, o que Deus então fala para Moisés, para que Moisés então possa dizer para o povo: olha, vocês vão pegar um cordeiro, cada família pegará um cordeiro, matará esse cordeiro, imolará esse cordeiro, pegará do sangue deste cordeiro e passará nos umbrais e na verga da porta, passará marcando como um sinal as portas da casa de vocês. E toda a carne que sobrar, todo o animal que sobrar, vocês vão assar ao fogo, e juntamente com a sua família comerão desse alimento, comerão desse animal. E quando vocês fizerem isso, comerão, e o que sobrar vocês queimarão o fogo, não deixará para outro dia, e vocês vão poder dormir para que no outro dia vocês possam amanhecer. Porque naquela madrugada, naquela noite, passaria o anjo da morte durante todo o arraial, durante todo o Egito, e a porta e as casas que não houvessem a marca do sangue nos umbrais, a casa onde os israelitas, as pessoas, não comessem do cordeiro, o espírito da morte entraria naquela casa e mataria todo o primogênito. Primogênito, filho, né, de homens e até de animais. Todos os primogênitos, seja animal, seja humano, morreriam naquela noite, porque o espírito da morte passaria ali. E o que salvaria o povo dessa morte? Salvaria o povo dessa morte o sangue passado nos umbrais daquela casa. O que salvaria aquele povo da morte era o cordeiro sendo consumido dentro daquela casa. E aí Deus fala então para que o povo faça isso depressa, porque no finalzinho do versículo 11 diz: porque é Páscoa do Senhor. Então a Páscoa do Senhor vai falar de libertação. Páscoa do Senhor vai falar de proteção, vai falar de guarda da vida, vai falar de vida, um novo fôlego de vida, uma nova esperança, um novo tempo. Páscoa do Senhor vai falar de um povo, de pessoas que são guardadas pelo sangue de Jesus contra toda a hoste de Satanás, seus demônios, contra todo espírito da morte. É a Páscoa do Senhor. Perceba que em nenhum momento o texto está falando de ovo da Páscoa, em nenhum momento está falando de doce, em nenhum momento está falando que o animal que seria comido seria coelho. Quem já comeu carne de coelho aí? João já comeu tudo, né? Hoje ele tá que tá. Comeu ovo, comeu coelho. Ele é demais, hein, João? Mas você vê que o texto não está falando de coelho, está falando de cordeiro. Por que, afinal de contas, esse povo fala tanto de cordeiro?
Fala tanto de coelho, perdão. E aí eu fui estudar, eu fui dar uma olhada no que eles falavam, né? Sobre o porquê associar coelho com a Páscoa. E por incrível que pareça, uma das vertentes, uma das ideias, são várias, mas uma das ideias que me chamou muita atenção é que durante a morte de Jesus, enquanto Jesus estava sepultado, Maria vai e pega azeite, pega especiarias, isso segundo a história, tá, irmãos? Segundo o relato histórico, da lenda deles aí. Maria então vai até o sepulcro e encontra o sepulcro aberto. E não encontra Jesus lá dentro. A única coisa que ela encontra lá dentro, adivinha quem era? Um coelho. É para rir, mas é para chorar ao mesmo tempo. Ela encontra um coelho dentro do sepulcro, escondidinho dentro do sepulcro. Então a história, a lenda diz que aquele coelho então, ele é o bem-aventurado por ser o primeiro a ver Jesus ressurreto. Então agora aquele coelho teria a oportunidade de espalhar as boas novas às crianças que Jesus havia ressuscitado. Isso é uma das vertentes, mas é mentira, tá? As crianças estão ouvindo aqui, né? Então, não, é mentira. Eu vou contar o que é verdade aqui. E aí, eles pegaram essa história e colocaram, falaram, já que esse coelho estava ali, então vamos usar esse coelho para associá-lo à Páscoa. E é claro que ao longo da história, ao longo do tempo, essa história ela foi ganhando corpo, foi ganhando outros adereços, por exemplo, os ovos. Na antiguidade, por exemplo, nos primórdios da antiguidade, lá nas épocas antigas, né, era muito comum eles darem ovos para as pessoas como um símbolo de amor, símbolo de gratidão, porque eles acreditavam que a terra era oval. É tudo história para você pirar a cabeça, né? Eu estou falando isso para você entender aonde tirar essa ideia. E então eles tinham essa cultura, lá os escandinavos, eles tinham essa cultura de presentear as pessoas com ovos de galinha, depois passou a ser ovos enfeitados, até chegar aos ovos de chocolate, a qual hoje nós estamos acostumados aí. E perceba que ao longo do tempo, o verdadeiro sentido, a verdadeira figura da Páscoa foi se perdendo. E quem ficou no lugar? O bendito do coelho com o ovo de Páscoa. Ele não tinha nada a ver com isso. Então você vai ver que a Bíblia, a verdadeira Páscoa, ela não fala de um coelho. A verdadeira Páscoa fala de um cordeiro. A verdadeira Páscoa não fala de coelho. A verdadeira Páscoa fala de um cordeiro. E o que é cordeiro? Cordeiro é o filhote da ovelha, é o filhote do carneiro. O cordeiro era o filhote, era o primogênito, era o filhotinho ali do cordeiro, do carneiro. Então, quando a Bíblia fala do cordeiro, quando a Bíblia está falando ali que era um símbolo, né? Quando Deus fala para Moisés ali, falar para o povo, fala, olha, vocês vão pegar um cordeiro, um filho, um filhote, e vão sacrificá-lo. E deste sangue vocês vão ungir a porta de vocês, para que a morte não entre. E a carne desse cordeiro, você e sua família comerão dela toda. Com isso, a vida será preservada na casa de cada um de vocês. Perceba que está falando de um cordeiro, está falando do filho. E nós cantamos nessa noite, quem é o filho de Deus? O cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus, o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. O sentido da Páscoa está ligado completamente à vida de Jesus. E é por isso que ele é chamado do Cordeiro de Deus. Jesus, de uma vez por todas, tomou o lugar deste cordeiro animal e morreu a nossa morte, sacrificando-se, derramando sangue naquela cruz de uma vez por todas, para que não só agora nos umbrais da porta, mas sobre as nossas vidas, o sangue dele venha a ser ungido, venha a nos ungir, venha a nos marcar contra todo espírito de morte. Jesus então toma o lugar deste animal representativo lá de Êxodo, ele toma o lugar de uma vez por todas, e ele se coloca na condição do Cordeiro de Deus.
Não é à toa que João agora, quando dá-se de frente com Jesus, quando ele se depara com Jesus, João e seus discípulos, João diz para os seus discípulos: olha, ali está o coelho da Páscoa. Dizem sim? Não, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus no Antigo Testamento era um sacrifício imperfeito, incompleto, melhor dizendo, pois vinha das mãos dos próprios homens. Eram os homens que ofereciam um cordeiro. Já em Jesus, que é o cordeiro, ele é o cordeiro perfeito, porque o cordeiro perfeito, Jesus, foi entregue pelas próprias mãos de Deus, não por mãos humanas. Ele veio substituir definitivamente aquele animal para nos perdoar eternamente. Ele substituiu definitivamente aquele animal para nos perdoar eternamente. Esse é o sentido da Páscoa, queridos. No Antigo Testamento, todos os homens tinham que levar o seu cordeiro ao sacerdote. Era o sacrifício repetitivo e imperfeito. Porém, em Jesus, que foi o único sacrifício, sacrifício perfeito, não precisa ser mais repetido, porque ele morreu de uma vez por todas. Não há necessidade dele morrer novamente. Jesus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Por essa razão, Jesus deu o seu sangue naquela cruz. Ele ocupou o nosso lugar naquela cruz, para que quando viéssemos a pecar, para que quando viéssemos a trair a confiança de Jesus, o sangue dele venha nos perdoar, o sangue dele venha nos cobrir, para que a ira de Deus não nos alcance. O que aconteceu no Egito com as pessoas que não tinham sangue sobre as suas portas? O que aconteceu com as pessoas que não obedeceram ao mandamento da Páscoa? O primogênito morreu. A morte entrou naquela casa. As pessoas que desobedeceram à Páscoa, em Êxodo 12, morreram e morreram feio. Não é à toa, não é diferente dos dias de hoje, porque uma vez que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, uma vez que nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual nós reconhecemos que Ele pode perdoar os nossos pecados, nós não morreremos eternamente, ainda que morramos nesse mundo, nós viveremos, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, se você crê no Cordeiro Pascual, se você crê no Filho de Deus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você não morre. Você vive para sempre. Fala para o teu irmão: quer viver para sempre? Confia no Cordeiro. Crê no Cordeiro. Aleluia. João capítulo 3, verso de número 36. João 3:36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quem crer em Jesus, quem crê no Filho de Deus, tem vida e vida eterna. E quem não crê será pego pelo juízo de Deus. A morte chegará na sua vida. Quantos querem ser visitados pela morte? E você? Quantos querem ser visitados pela vida? E pegando vocês aí, vocês estão prestando atenção. O Cordeiro de Deus é um dos nomes mais incríveis de Jesus, porque expressa a sua misericórdia, o seu amor, a sua salvação pelos seus filhos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O segundo sentido da Páscoa vai falar da proteção para a família. Êxodo capítulo 12, do verso 4, vai dizer assim: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, até o verso 6. Vai falar que toda a família precisava se reunir à mesa para comer do cordeiro.
Deus tem um plano para a família. As famílias expressam uma visão, expressam o reino de Deus sobre a terra. Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós apenas como um indivíduo, Ele olha para nós como família. Você não está sozinho nesse mundo, você tem uma família. Você tem uma família. Então, Deus, quando fala lá para Moisés: olha, Moisés, você fala que a família precisa se reunir. A família precisa se reunir para comer do cordeiro. Não basta só ungir as portas com sangue. Não basta apenas marcar as portas com sangue. A família, a casa, precisa comer do cordeiro, precisa se alimentar do cordeiro. E, queridos, o diabo quer destruir isso. O diabo quer tirar a união da família. O diabo quer desconfigurar a família. Ele quer arruinar com o sacerdócio familiar. Mas Jesus, com o seu sangue pascual, Ele vai restaurar a família novamente. Ele já tem restaurado a família. Só Jesus, como Cordeiro Pascual, pode trazer proteção para toda a nossa família. Só Jesus pode salvar as nossas famílias. Quando a Páscoa foi estabelecida por Deus para o povo de Israel, a visão de Deus era a família. A visão de Deus era salvar a família. E a família que não entendeu isso, infelizmente, pereceu no meio do caminho. Não foi a vida do cordeiro, mas a sua morte que trouxe livramento para todas as famílias de Israel. Querido, não foi o cordeiro vivo no quintal que trazia vida. Cada família tinha um cordeiro vivo dentro da sua casa. Mas o cordeiro não bastava estar vivo, o cordeiro precisava estar morto. E uma vez que a família reuniu-se, o sacerdote, o chefe da casa, imolou o cordeiro. A partir daquele exato momento, a salvação, a vida de Deus estava sobre aquela casa. Queridos, é necessário que a vida de Jesus esteja em nós pela cruz. Nós glorificamos a Deus porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas para ressuscitar ao terceiro dia Ele teve que morrer no primeiro. Ele teve que sofrer. Ele teve que ter o seu corpo todo surrado, marcado. Ele teve que ser humilhado, rasgado. Ele teve que apanhar, ele teve que se humilhar. Ele teve que carregar uma cruz que nem era dele. Uma, porque a cruz não era dele, de fato era emprestada, era de outra pessoa. Segundo, de maneira espiritual, ele estava carregando a cruz no nosso lugar. A cruz não era dele, mas ele precisou morrer. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos vida. Se Jesus não tivesse morrido, queridos, a vida de Deus não estaria sobre nós. Glória a Deus porque Ele morreu. E é por isso que o nosso coração ele precisa estar cheio todos os dias. Não só no dia da ceia, não só no dia da Páscoa, mas o nosso coração precisa estar cheio todos os dias, lembrando da morte dele, lembrando que Ele se ofereceu por nós. O cordeiro precisou ser imolado para que houvesse vida sobre nós. Colossenses capítulo 1, verso 13. A partir da morte de Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. É pelo sangue que nós somos remidos e redimidos pelo sangue de Jesus dos nossos pecados. É pelo sangue. A Páscoa é proteção da família. Fala para quem está ao teu lado, a Páscoa é proteção para a sua família. Se você estiver perto da sua família, fala assim, da nossa família. Era necessário para que a família pudesse ser salva daquele espírito de morte. Terceiro, a Páscoa era a representação, era a proteção contra a morte eterna. Ao parcar as portas, ao comer do cordeiro, eles eram livres da morte. Em Jesus, a morte, não a morte física, não a morte aqui terrena, mas a morte eterna, ela é extirpada da nossa vida, ela é anulada da nossa vida. Quantos querem morrer eternamente? Estão ligados, hein? Quantos querem viver eternamente?
Então o sangue de Jesus vem sobre nós para nos dar vida eterna. É só pelo sangue dele. O livramento da morte depende de nós estarmos debaixo do abrigo do seu sangue. Não basta dizermos com a nossa boca que confiamos em Deus. Não basta dizermos que somos cristãos, que somos filhos. Não basta dizer. É importante estarmos debaixo da cobertura do seu sangue. E estar debaixo da cobertura do seu sangue fala de arrependimento, fala de renúncia, fala de humilhação, fala de quebrantamento, fala de matar o meu eu, fala de crucificar as minhas paixões, fala de crucificar as minhas vontades e estabelecer a vontade dele na minha vida. Isso é estar debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Queremos a vida, mas não queremos estar debaixo dessa cobertura, porque estar debaixo dessa cobertura exige de nós renúncia. Estar debaixo da cobertura de Jesus requer renúncias, requer santidade. Estar debaixo do sangue de Jesus requer renúncias, arrependimento, reconhecer, confessar que nós precisamos desse sangue. E quando fazemos isso, a morte bate em retirada, ela faz curva. A morte eterna. Não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue. E a figura deste sangue derramado, marcando os umbrais da casa, está falando da cobertura do sangue, trazendo arrependimento para a família, trazendo um entendimento. E todas as pessoas que fizeram isso, fizeram por causa do entendimento, porque elas não queriam morrer, elas não queriam desobedecer ao Senhor, porque elas haviam visto o que o Senhor era capaz de fazer com aqueles que desobedeciam o seu nome. Não foi à toa que naquela noite o espírito da morte passou e os primogênitos, todos aqueles que não eram marcados pelo sangue, morreram, incluindo o filho primogênito de Faraó. Quando fala da morte do primogênito de Faraó, está falando da morte de uma dinastia, porque o primogênito ele tinha Jesus, incumbência não, a responsabilidade. Jesus, é isso mesmo? O direito, Sônia, obrigado, isso. O primogênito ele tinha o direito de dar continuidade ao reinado, ao governo de seu pai. Então, quando o primogênito de Faraó morre, o que está morrendo ali não é apenas um filho primogênito, pura e simplesmente, que já é doloroso. Está morrendo uma dinastia, está morrendo uma geração, está morrendo uma continuidade do império de Faraó. E aqueles que tiveram seus primogênitos resguardados, guardados pelo sangue, eles podem orgulhar-se em Deus, porque eles tiveram as suas gerações salvas pelo Cordeiro de Deus. Então, queridos, quando o sangue de Jesus está sobre a sua vida, quando o sangue de Jesus está sobre a sua casa, não só você, não só aqueles que estão perto de você na sua casa serão salvos, mas toda uma geração será salva. Queridos, talvez o perdão e a graça de Deus que ecoa sobre a sua vida hoje vai ecoar nas suas gerações futuras. Talvez nem vivo você vai estar, mas esse clamor, essa intercessão vai estar ecoando na sua família lá na frente. Eles não vão nem lembrar de quem é o Sérgio. Os bis, neretos lá da frente. Nem sei como é que fala. Os netos lá das gerações bem para frente. Eles não vão saber quem é o Mateus. Eles não vão saber. Mas uma coisa poderá estar sobre eles: um clamor. Uma coisa poderá estar sobre eles: uma intercessão. Uma coisa poderá estar sobre eles: a adoração que você promoveu sobre a terra enquanto você estava aqui. Porque o sangue de Jesus salva. O sangue de Jesus nos livra da morte eterna. Amém ou não amém? O sangue de Jesus, a Páscoa, melhor dizendo, vai falar sobre um direcionamento de um alimento. O que era necessário comer dentro da casa? O cordeiro precisava ser comido por inteiro.
O que te salva não é comer chocolate, o que salva é comer a carne do Cordeiro. O que te salva não é encher a barriga de bombons, é encher a vida espiritual do corpo e do sangue de Jesus. Isso te traz salvação, isso te traz vida, traz vida sobre você e sua família. Quando essa ceia foi estabelecida ali por Moisés, era já o prenúncio de que todo o povo sairia dali para o deserto. Então, ao comer da carne, ao comer os pães eram feitos sem fermentos. Os pães sem fermentos, toda uma alimentação, né, feita, bem santificada, bem estabelecida por Deus. Todo esse alimento que o povo comia naquela noite era uma preparação para a sua caminhada no deserto. Todo alimento daquele povo naquela noite, naquele dia, era a preparação para a sua caminhada no deserto. Então o que Jesus está querendo falar conosco nessa Páscoa, que ao comermos o pão, ao bebermos do cálice, que ao comermos e termos comunhão com o Cordeiro na nossa casa, vai nos dar força para a nossa caminhada, irmãos. A gente vai desanimando no meio do caminho porque a gente não se alimenta do Cordeiro. As famílias vão se dispersando porque nós não nos alimentamos do Cordeiro. E a Páscoa vai falar deste alimento, um alimento sólido, um alimento eterno, um alimento que vem sobre nós para nos fortalecer na caminhada, para nos fazer chegar na terra prometida, para nos fazer chegar no nosso destino, na nossa origem. Aleluia ou não aleluia? Essa Páscoa judaica foi substituída pela ceia do Senhor. Por isso que quando ceiamos, nós estamos comemorando a Páscoa. Não só no mês de abril, mas todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos celebrando a Páscoa. E quando celebramos a Páscoa, nós estamos nos alimentando espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. E quem não faz isso, pastor, infelizmente não está se alimentando o suficiente. Quem não faz isso está perdendo a oportunidade de se alimentar, está perdendo a oportunidade de se encher de algo espiritual. Eu não estou falando aqui do físico, do suco e do pãozinho, não estou falando disso. Eu estou falando do que ele representa. Quando Moisés estabeleceu a Páscoa no Egito, não era a carne do cordeiro pura e simplesmente, não era o sangue, era o que simbolizava tudo aquilo. Deus já estava dando um desenho para o povo. Deus já estava nos dando um desenho do que viria logo à frente, mais à frente, que o Cordeiro de Deus viria e assumiria este papel. Então a Santa Ceia, ela é a Páscoa. Ela é a Páscoa do Senhor. Ela é a Páscoa do Senhor. O pão representa o corpo de Cristo. O sangue, o suco, representa o sangue do Cordeiro. Representa, não se transforma, representa. E quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos nos alimentando do amor, mas também nós estamos alimentando da justiça de Deus. Do amor, porque Ele olhou para nós, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele viesse a crer não morresse, mas viesse a ter vida eterna. Esse é o amor de Deus. Mas fala da justiça, porque uma pessoa teve que morrer. Alguém teve que pagar o preço do nosso pecado, e essa pessoa foi Jesus, o Cordeiro Pascual. É amor justo, é um amor com justiça. Deus, Ele nos ama, amém? Mas Ele é justo. Você acha que quando Ele olhou para lá, para todo aquele povo ali no Egito, Ele não tinha amor por todos aqueles, mesmo os que estavam perdidos? Ele amava, Ele ama todos. Ele não faz acepção de pessoas. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus ama todos, todos, todos.
Deus ama todos. Mas juntamente com o amor, a justiça de Deus vem. E Ele não pode amar o pecado. Ele não pode compactuar com o pecado. Então aqueles que desobedecem, aqueles que não agradam ao Senhor, aqueles que estão em desobediência, estão em rebeldia ao Senhor, por mais que Ele ame, Ele tem que ser justo. A morte vai passar. Aqueles que tiverem obediência serão salvos. E aqueles que não tiverem obediência, a morte chegará e levará todos eles. Foi o que aconteceu. E é o que acontece conosco hoje. Então, quando comemos do pão, bebemos do cálice do Senhor, nós estamos comemorando a Páscoa. Nós estamos dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu sacrifício, eu recebo o Teu corpo, eu recebo o Teu sangue, eu recebo nessa noite perdão. Eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me restaure. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas. Eu quero me submeter à Tua palavra, eu quero estar debaixo da cobertura do Teu sangue, para que no dia que a morte vier, eu não morra, mas eu viva eternamente. Não pegue a gente de surpresa. E como a gente tem falado, não só um tempo de libertação, não só nós estamos comemorando, estamos aqui rememorando o sacrifício de Jesus, mas nós estamos também invocando, nós estamos também trazendo à memória que um dia Ele virá nos buscar. Quando falar assim, olha, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei beber de novo convosco no reino de meu Pai. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está deixando uma promessa para nós. E queridos, Jesus Jesus é Jesus, né? Jesus é aquele que cumpre todas as suas promessas. E Ele vai cumprir essa promessa. Ele virá nos buscar. Só que Ele só virá buscar aqueles que comem do pão e bebem do cálice. Perceba, a Santa Ceia, ela não é um ritual da igreja, uma doutrina da Amor e Fé, da presbiteriana, não. A Santa Ceia é a Páscoa. Se a Santa Ceia é a Páscoa, só aqueles que comem do pão e bebem do cálice serão salvos para todo sempre. E pastor, e o que eu faço então? Você precisa se batizar, crer no Senhor Jesus, renunciar a essa vida pregressa de pecado do mundo, se achegar à cruz, se submeter à palavra de Deus, para que você possa comungar da Páscoa do Senhor, para que você tenha vida eterna. Enquanto você não fizer isso, queridos, infelizmente, é a Bíblia, nós estamos falando da Bíblia aqui. Quando a sua vida não for marcada pelo sangue, quando a sua vida não tiver o Cordeiro dentro, o Cordeiro precisa estar dentro. Quando não tiver, o espírito da morte vai passar. Ele vai ver a casa vazia. Ele vai ver a porta tá limpa, não tem marca nenhuma. Então eu posso entrar, porque me deram legalidade para entrar. Isso não é para te assustar, não. Nem te desesperar. Mas se você não for desesperado por isso, você está doente, você já morreu. Se você não se preocupar com isso, queridos, porque tem muitos lugares que não falam sobre essa verdade. Porque tem muitos lugares que tratam a Santa Ceia apenas como um rito. Então você vem aqui, bebe de qualquer jeito. É só comer um pãozinho, um cálicezinho, só para estar em comunhão com a igreja, está tudo certo. Só para o pastor não puxar minha orelha depois. Só para eu ter cargo no ministério, porque só pode ter cargo no ministério se ceiar. Não, Santa Ceia é muito mais que isso. Eu estou dizendo para vocês, Santa Ceia é a Páscoa do Senhor. E se Santa Ceia é a Páscoa do Senhor, está falando de restauração e vida. Está falando de vida eterna. Está falando de uma vida protegida da morte. A gente se preocupa só de morrer nessa terra. Chegar lá com a idade e morrer. Fica muito preocupado. Eu queria morrer tão cedo. Mas queridos, pior do que morrer para essa terra é morrer eternamente. É ficar num estado de morte eternamente. Você já pensou nisso? Um estado de morte eterno.
E a pessoa ela só tem um estado de morte eterno quando ela não tem a Páscoa do Senhor na vida dela. Agora, quando ela tem a Páscoa, ela vive eternamente. Ela tem um estado de vida para todo sempre. Aleluia ou não aleluia? Aleluia. Comer do pão, comer do cálice, não é simplesmente cumprir um ritual. É você ter fé naquilo que Jesus fez por você. Quando você pega deste pão, e aí quando você pega do cálice, é como se você estivesse olhando na cruz, e é como se ele estivesse sendo crucificado. É como se você estivesse presente ali no Calvário, vendo a crucificação, vendo Jesus sofrer, vendo Jesus pagar o preço por sua vida. E aí quando você pega do pão e do cálice, você lembra, nossa, alguém morreu no meu lugar. Era eu para estar naquele lugar, mas Jesus, pela sua misericórdia e graça, morreu no meu lugar. Quando pegamos do pão e do cálice, nós lembramos que um cordeiro morreu. Não foi um cordeiro animal qualquer, foi o Cordeiro de Deus, o único que é capaz de tirar o pecado do mundo. Aleluia. Ao celebrarmos a Páscoa, nós nos santificamos ao Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Havia todo um ritual. Os pães precisavam ser tirado todo o fermento, e fermento na Bíblia fala de contaminação do pecado. Você vai ver muitos textos, né? O próprio Jesus falando sobre o fermento dos fariseus, que era importante as pessoas se afastarem do fermento dos fariseus. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo da hipocrisia dos fariseus, do ensino errado dos fariseus. Então Jesus vai falar, afasta-se do fermento dos fariseus, pecado. Paulo também vai falar sobre essa questão do fermento lá em 1 Coríntios 5. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5. Esse texto é legal para a gente ler juntos. 1 Coríntios 5, verso 6. É a Páscoa do Senhor, amém? Não está certo. Aqui está na nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua versão. Não está certo que vocês estejam orgulhosos? Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa? Joguem fora todo o fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício, então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, ela é celebrada sem fermento, ou seja, sem pecado. Por isso que quando comemos do pão e bebemos do cálice de forma indigna, ou seja, com o fermento, contaminados, nós estamos comendo para a nossa própria condenação. Pastor, então quer dizer que se eu estiver em pecado e eu comer do pão, estou comendo indignamente? Sim. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Se arrependa. Peça perdão do seu pecado. Esteja debaixo da cobertura do sangue. Porque a morte não vai encontrar lugar na sua vida. O diabo não vai poder mais te condenar, porque você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então toda vez que você vem na ceia, eu não consigo, eu sou indigno. Eu sou indigno. Simples, querido, peça perdão. Se arrependa do seu pecado. Ou você acha que o único pecado que não tem perdão é o blasfêmia contra o Espírito Santo? É o único que não tem pecado, não tem perdão. Por quê? Porque como que você blasfema contra aquele que é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Se você peca contra aquele que pode te convencer do pecado, como é que você vai ser convencido do pecado contra ele? Deu para entender? Não, né? Mas a blasfêmia do Espírito Santo é a única que não tem pecado, que não tem perdão. Porque você não pode ser convencido,
Porque você peca contra o próprio Espírito, você não crê no Espírito. Agora, todos os outros pecados, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para me perdoar, te perdoar de todo e qualquer pecado, querido. A diferença é que nós precisamos carregar dentro de nós o cordeiro. E quando carregamos o cordeiro, quando nos alimentamos do pão sem fermento, sem contaminação, nós estamos dizendo: Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo. Senhor Jesus, eu estou diante do Senhor, eu te peço perdão. Eu quero, Deus, o teu sangue sobre a minha vida, me lavando, me limpando, me curando, porque eu quero participar da vida e vida eterna. Eu quero participar. Eu não quero morrer eternamente. Eu quero viver eternamente. Mas para isso, queridos, é necessário perdão, arrependimento. Por isso que Paulo diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que examinar. Não sou eu que agora na ceia aqui falo assim: olha, Mania não pode cear hoje, Mateus não pode cear. Não sou eu. O homem examine-se a si mesmo. O que é esse exame? É ver se tem o cordeiro e se tem o sangue. Porque se tiver o cordeiro e tiver o sangue, coma e beba do cão. Coma do cão e beba do cálice. Porque o sangue dele está sobre a sua vida, te perdoando de todo e qualquer pecado. A ceia, ela não pode ser uma punição para aqueles que pecam. Pelo contrário, a ceia, a Santa Ceia, ela tem que ser um caminho de restauração. A Santa Ceia, ela tem que ser o caminho de perdão, de arrependimento, de quebrantamento. O propósito do autoexame, do examinar-se a si mesmo, não é fugir da ceia por causa de um pecado, mas fugimos do pecado por causa da ceia. Perceba que a gente faz ao contrário. Eu pequei, não ceio. Mas deve ser ao contrário. Eu pequei, então eu abro mão do pecado porque eu quero ceiar. Eu não abro mão da ceia porque eu pequei, Elcio. Eu preciso abrir mão do meu pecado porque eu preciso ceiar. É uma necessidade, irmãos. É uma chave para a nossa vida eterna. É uma chave. Você quer viver eternamente? Levanta sua mão então. Você quer viver eternamente mesmo? Se você quiser viver eternamente, querido, guarda isso na sua mente. Você precisa abandonar o pecado para que você possa se aproximar da ceia e comemorar a Páscoa no momento da ceia. E dizer: eu fui salvo. Eu estou salvo, eu estou redimido pelo sangue de Jesus. Eu não quero mais esse pecado na minha vida, porque eu não quero me afastar da ceia por causa do pecado. Eu quero me afastar do pecado por causa da ceia. É abrir mão. Aquele povo precisou abrir mão dos fermentos. Os pães precisavam ser feitos sem fermentos. Isso fala do estado natural, do estado original. Então o pãozinho que você vai comer hoje, por exemplo, é sem fermento. É o pão só farinha. É diferente, né? Você come esse pão da padaria, ele está lotado de fermento. Várias coisas ali para o pão crescer. O pão sai da sua condição original. A massa, a matéria sai da sua condição original porque tem fermento no meio. E é isso que acontece com o ser humano. Quanto mais fermento ele tem, mais longe da condição original ele está. E Jesus, ele quer restaurar-nos a nossa condição original, uma condição de santidade, uma condição de adorador, uma condição de filhos e filhas de Deus que adoram e exaltam o nome do Senhor, que abre mão do pecado mesmo, que vai orar, que vai buscar, que vai clamar ao Senhor. Hebreus 9:13 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros
e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Se o sangue do Cordeiro lá em Êxodo 12 pôde salvar aqueles homens da morte, o que dirá o sangue do Filho de Deus? Se o sangue de um animal pôde fazer todo esse reboliço no Antigo Testamento, o que dirá o Filho, o Jesus, o seu irmão mais velho, o primogênito? O que ele pode fazer na sua vida? Basta a gente deixar. Basta termos Ele dentro de nós. Páscoa fala de libertação, de perdão. Páscoa fala de libertação da escravidão. Naquela noite, aquele povo pôde sair do Egito com todas as suas coisas, pôde ser liberto da escravidão e pôde seguir o destino que Deus estabeleceu. Deus não quer que vivamos como escravos do pecado e da ignorância. Pelo sangue dele, Ele quer que sejamos livres. Quem quer ser livre? Então clame pelo sangue, irmãos. Clama pelo sangue de Jesus sobre a sua vida. Se você não consegue abrir mão desse pecado, se você não consegue abrir mão dessa frieza, clama pelo sangue. Se você não consegue compreender as coisas, se você não consegue ter o discernimento, talvez o irmão do lado está tendo discernimento e você não consegue, nossa, está tão frio, está tão disperso, clama pelo sangue. Permita com que o sangue de Jesus unja você, e você vai ver que o sangue de Jesus é capaz de te libertar, de transformar você. Olha Apocalipse 12, verso 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você pode vencer pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Sim, nós estamos vivendo um tempo de crise. Mas eu quero te dizer que aqueles que têm a Páscoa, que comemoram a Páscoa, eles não vivem em crise, eles vivem em Cristo. Eles não vivem fundamentados no tempo de dificuldade que a terra vive. Porque ele crê que o sangue pode o libertar de todo e qualquer pecado. Esse povo, o povo de judeu, o povo de Israel no Egito, eles estavam 430 anos escravos. Eles apanhavam, eles sofriam. Quanto mais eles queriam adorar a Deus, mais Faraó apertava, mais Faraó queria que eles trabalhassem. Você quer um tempo de crise como esse? É o que eles viveram. 430 anos sofrendo em escravidão, fora da sua terra, completamente desviados do propósito de Deus, perdidos, completamente perdidos. E se um animal morto, segundo a ordem de Deus, é claro, se um animal morto pôde os tirar dessa escravidão, o que Jesus não pode fazer com você e comigo? Por que nós vamos nos sucumbir diante da crise deste mundo, se nós temos o Cordeiro Pascual em nós? Se nós somos marcados pelo sangue. Se o povo de Israel pode ser livre da escravidão, você e eu também podemos vencer. Você e eu podemos vencer esse tempo difícil que nós estamos vivendo. A morte não chegará a nós. E querido, ainda que o seu corpo venha passar dessa terra,
você não morrerá para sempre, porque você tem o Cordeiro Pascal dentro de você. A Páscoa fala do senhorio de Deus sobre nós. Quando a Bíblia fala lá em Êxodo 12, dessa maneira comereis, lombo cingido, sandália aos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a Páscoa de quem? Do Senhor. A Páscoa fala do senhorio de Deus sobre nós, fala do governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não fazemos mais segundo as nossas vontades, nós não fazemos mais segundo os nossos ímpetos, nós fazemos segundo a vontade do nosso Senhor, Senhor de senhores, Rei de reis. A celebração da Páscoa é o início de um novo tempo. Esse povo pôde sair daquela escravidão, queridos, e desfrutar um novo tempo em Deus. Eles puderam ir para o deserto, adorar ao Senhor. Eles puderam estar livres daquela escravidão. Através da Páscoa do Senhor, Deus quer traçar um novo tempo na sua vida pessoal. Deus quer trazer um novo tempo na sua vida familiar. Deus quer trazer um novo tempo na sua vida ministerial. A Páscoa do Senhor, ele tem esse poder de te renovar. Pastor, eu estou tão desanimado, estou tão frustrado, tão para baixo. Como do Cordeiro. Esteja debaixo do sangue do Cordeiro, porque ele vai desatar um novo tempo sobre a sua vida. Esse povo saiu para um novo tempo. Um novo tempo. A morte não alcançou aqueles israelitas, assim como ela também não nos alcançará nesse tempo. Irmãos, eles foram guardados por Deus em todo o tempo, mesmo o povo não tendo entendido. Porque você vai ver que o povo então vai para o deserto, livres, mas eles começam a olhar para trás com saudade do Egito. Eles começam a olhar para trás e dizer assim: poxa, a gente poderia estar lá. Mas mesmo eles não entendendo, Jesus guardou a vida deles. Eles morreram pelo tempo. Eles foram morrendo por conta da idade. Houve uma renovação natural, a qual Deus queria que essa renovação acontecesse. Mas eles foram guardados durante todos os 40 anos no deserto. Deus não os abandonou, mas também eles não experimentaram a terra prometida. Só apenas 2 daquela geração, com os filhos dos filhos. Deus quer desatar um novo tempo sobre nós, queridos. É a Páscoa do Senhor. Não é um coelho da Páscoa, não é chocolate, é a vida do Cordeiro imolado sobre nós. Gostaria que a gente, em alguns minutos, dobrássemos os nossos joelhos no nosso lugar. Vamos clamar pelo perdão de Deus. Vamos clamar pelo perdão do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Você não precisa de sacerdotes que se arrependam por você. Perceba que a ordem foi dada a Moisés para que Moisés falasse com o povo, para que o povo, cada um na sua casa, pudesse pegar a sua família e cumprir todos os mandamentos de Deus. Então a responsabilidade não era sobre Moisés, a responsabilidade era sobre cada casa. Então você nessa noite está na condição de casa de Deus. Que a responsabilidade esteja sobre você nessa noite. Peça perdão a Ele. Fala: Senhor, eu quero ser livre. Eu quero ser livre dos meus pecados.
Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero poder desfrutar da liberdade do Senhor. Eu quero poder desfrutar eu quero poder ser livre. Livre em Ti, Jesus. Como do Cordeiro. Clame pelo sangue. O sangue, ele tem poder para te curar. O sangue de Jesus tem poder para te libertar. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, tem poder para te livrar de todo mal, te proteger de todo mal. O sangue de Jesus tem poder para te tirar dessa condição de morte espiritual. O sangue do Cordeiro tem o poder para te restaurar, te tirar dessa escravidão que há muito tempo você está preso, te tirar deste lugar de escravidão, de tormenta que talvez há muito tempo você está agarrado nela. Mas por você mesmo você não conseguirá. É necessário o Cordeiro, é necessário o sangue, é necessário a Páscoa do Senhor. É necessário ser derramado sobre você e sua família o sangue dele, que perdoa pecados, que quebra o jugo, que liberta da ação demoníaca dos demônios. Talvez demônios tenham visitado você, tenham atormentado a sua mente. Demônios tenham oprimido você e sua família. Demônios tenham oprimido a sua casa. Talvez demônios tenham aproveitado a oportunidade que as brechas estão abertas e tenham entrado e oprimido você. Mas nessa noite, passe o sangue de Jesus nos umbrais da porta. Passe o sangue de Jesus sobre essas brechas. Tape essas brechas com o sangue de Jesus, e os demônios vão ter que cair por terra. Os demônios cairão por terra. Todo pecado cairá por terra. Haverá um renovo na sua vida espiritual. Deus derramará sobre a sua vida nessa noite algo novo. Você começará uma nova etapa da sua vida, porque Deus está te tirando do Egito. Deus está te tirando deste lugar. Deus está te tirando deste lugar de escravidão e está te dando uma oportunidade de um novo recomeço. Deus quer recomeçar em você. Deus quer trazer algo novo sobre você e sua família. Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós nessa noite, trazendo o teu perdão, trazendo um renovo, restauração, nos tirando, ó Pai, deste lugar de morte, nos tirando deste lugar de passividade, nos tirando deste lugar, ó Pai, do comodismo e nos colocando no lugar de ação, nos colocando no lugar onde nós devemos esvaziar a nossa vida do fermento deste mundo, esvaziar as nossas vidas do fermento que contamina, do fermento que traz, contamina o que é original, contamina aquilo que é puro. Nós queremos colocar na condição, Deus, de puros, santificados pelo Senhor. Todo e qualquer sentimento das trevas, Deus, que o seu sangue passe agora e arranca agora com raiz e tudo. Todo sentimento, todo pensamento oriundo das trevas, caia por terra no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita o nosso coração, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença de que precisamos, ó Pai, do Cordeiro de Deus na nossa vida, que precisamos nos afastar do pecado para nos aproximarmos da Santa Ceia. Precisamos nos afastar da vida de pecado e nos aproximarmos da Páscoa do Senhor. Oh Deus, que nessa noite, ao comermos do teu pão, ao bebermos do cálice, possamos, ó Pai, no nome de Jesus, receber o perdão do Senhor, a restauração do Senhor, por um novo tempo. Que ao comermos do pão, bebemos do cálice, possamos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque em breve o Senhor voltará, em breve o Senhor nos buscará.
todo o fermento da maldade, da hipocrisia. Tira de nós, ó Pai, todo o fermento deste mundo que nos contamina, que nos afasta da sua presença, que nos afasta do Senhor. Preferimos estar em pecado do que estar em sua presença. Preferimos estar afastados da Páscoa, da ceia, do que estar em sua presença. Perdoa-nos, Deus, porque nós queremos estar perto do Senhor, nós queremos estar em Ti, Deus, e longe de qualquer pecado. Perdoa-nos, ó Pai, nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus.